Gente, é verdade. Eu gritei com uma aluna de 5 anos de idade e foi uma situação bem séria. E não quero colocar isso de maneira alguma aqui pra vocês como algo, nossa, olha que legal. Não, eu quero colocar isso realmente como relato de uma experiência a não ser vivida, né, por outros professores e fica uma boa lição para os pais também, tá? Quando que isso aconteceu, pessoal? Eu já relatei, né, já falei disso aqui em outros vídeos aqui nesse canal, de erros que eu cometi ao longo da minha carreira em sala de aula como esses. E como eu lidei com isso, tá? Como as famílias lidaram com isso, a escola, as crianças, alunos. Isso é muito importante. Acho que esse compartilhar enriquece demais, ok? Então, antes de eu contar essa história pra vocês, quem ainda não curtiu o vídeo, por favor, curte aqui. Tô saindo lá do Instagram, né? Trazendo esse trabalho do Instagram, que já tem lá mais de 120 mil seguidores, aqui pro YouTube, tentando levantar cada vez mais esse canal, levar essa mensagem sobre educação, sobre alfabetização cada vez mais longe. Você curtindo, se inscrevendo e deixando seu comentário me ajuda bastante. Bom, foi lá pelo ano de 2017, se eu não me engano, tá? Eu sei que parece que é muito tempo, é que pra mim parece que literalmente eu sou bem velhaco, gente. Aquele tipo de pessoa que fala, nossa, antes parecia. Quando eu morava aqui era tudo mato, né? A minha esposa me cobra muito disso porque ela fala, nossa, que frase de velhaco você fala, né? Eu sou desse jeito. Eu passo por um lugar e eu falo, ah, ali era tudo mato. Ou eu falo, nossa, parece que foi ontem que isso aconteceu, parece que eu sou assim mesmo. E literalmente pra mim parece que foi ontem. Principalmente em situações como essa, que, poxa, que marcam a gente, né? Era uma sexta-feira, tá? Uma escola municipal, sexta-feira, 4:30 da tarde. Gente, qualquer professor, tá? Né, pessoas que estejam, professores que estejam realmente ali em sala de aula, sabe que em todas as turmas, sexta-feira, 4:30 da tarde, que é aquele horário ali que semana já passou, as crianças estão cansadas, perto do horário de ir embora, a sala tá mais agitada, então o nível de concentração tá baixo, o nível de adrenalina já tá mais alto, naquela expectativa de ir embora para curtir o final de semana. Então, geralmente, esse é um marco ali na semana, né? Porque a turma realmente está mais agitada, né? Se o professor não está preparado e está mais cansado que a turma, pode acontecer de não dar coisa boa, como foi o que aconteceu nessa situação. O que me dá, assim, o que mais aperta o meu coração nessa situação é porque era uma aluna de 5 anos. Então eu dava aula na escola municipal, no infantil 5. Então eram crianças de 4 e 5 anos de idade, tá? Isso que aperta mais o meu coração. Eu sempre fui um professor, assim, muito encantante, né? Sempre levei muito pro lúdico, contação de história, violão, música, todo dia. Sempre trabalhei muito dessa forma, mas tive momentos da carreira onde eu tava mais sobrecarregado e, infelizmente, isso reflete na nossa didática, tá? Isso é algo ruim, muito ruim mesmo. Eu falo um pouquinho mais sobre isso no final. Eu tava ali naquela rotina, quem é professor conhece muito bem essa rotina de final de sexta-feira, colando bilhete no caderno, e às vezes chegava ali, olha, tem que mandar bilhete tal pra família, pras famílias. Então era um bilhete de um aviso geral. Então, quando é bilhete de um aviso geral, ele vai em todos os cadernos. E eu não tinha auxiliar, gente. Era uma turma que começou com 23 alunos, terminou com 32, infantil 5. Nossa, extrapolado mesmo, assim. E sozinho, sem auxiliar em sala. E aí eu colando os bilhetes e eu tava dando um vistinho para quem concluía as atividades, né? Eu tinha deixado eles com uma atividadezinha ali, finalizando o dia, e eles estavam me trazendo para eu dar o vistinho enquanto eu colava, né, os bilhetes nas agendas. E naquele momento, uma aluna veio trazer pra mim o caderninho dela, né, pra eu dar um visto, e eu sempre olhava assim, falando, nossa, que bonito, lindo, parabéns, dava o vistinho. E às vezes, gente, nossa, eu fico até... eu olhava, sabe quando você olha assim, espero que vocês não saibam, e fala, nossa, que você dá aquela fala mais automática, que lindo, que bonito, mas nem olhei direito pro caderno da criança, né? E isso acontecia muito, porque quando você está sobrecarregado dessa forma, em horários, né, em momentos de pico de sobrecarga, isso acontece muito. É lógico que não é todo momento que é assim, mas acontecia. A gente tem que ser honesto e dizer que acontece. E aí falei, nossa, que lindo, que bonito, dei o vestinho e já dispensei ela. E aí ela falou assim, em seguida, professor, dá o carimbo. O carimbo, eu nunca gostei de ficar dando... não é não, carimbo de nota. Não, era um carimbinho com um roxinho, né, que eu dava às vezes no lugar de um visto a caneta ali. E ela, professor, põe o carimbo, põe o carimbo. E eu sempre fui muito assim, se eu faço com um, eu tenho que fazer com todos. Como ninguém havia ganho o carimbo naquele momento, aquele carimbinho de ok, né, do sorrisinho, eu não podia dar o carimbo pra ela, porque senão todo mundo ia vir me pedir o carimbo. Pois bem, aí eu falei, não, fulaninha, não, o professor não vai dar o carimbo agora, não tô dando carimbo, é só o vestinho, tá bom? Ó, já avistei aqui pra você. E ela continuou insistindo, gente, e eu naquela colando ali, tava quase dando a hora, colando os bilhetes, dando o vestinho, a fila tava formando atrás dela de outras crianças que queriam receber o visto, né? E aí um vem pede pra ir no banheiro, o outro vem pede pra amarrar sapato, e ela, professor, e ela começou a falar mais alto, e aí naquele momento eu dei um tapão na mesa, não vou dar o carimbo, vai sentar! Aí gritei assim, né? Não vou reproduzir aqui.
Mas eu gritei mesmo, né? Gritei. Então pensa, né? Uma criança de 5 anos, uma menininha de 5 anos, muito querida. Ah, aperta, de verdade. Eu fico com o coração apertado só de lembrar dessa cena. Esse tipo de cena nunca mais se repetiu assim na minha carreira. É lógico que eu já tive momentos. Acho que o professor que disser que nunca perdeu a paciência, que nunca falou mais alto, que nunca fez isso, tá mentindo. Porque, infelizmente, a educação brasileira, em especial dentro do espaço público e no privado também, tá? Tem muita aula no espaço privado e também acontece. O professor fica muito sobrecarregado pela falta de estrutura. Não justifica, mas muitas vezes leva o professor a cometer esses erros didáticos. E isso é grave, tá? Porque você pode marcar uma criança, em especial na educação infantil. Bati na mesa e gritei. Imagina, gente, uma menininha de 5 anos, professor grandão, barbudão, careca, aquela coisa. E aí, eu não tava no exército nessa época também, não tava. Né? Que eu tinha, mas eu tinha, deve fazer, não fazia, não sei, mas eu sei que tinha aquela uma postura muito militar ainda, sabe? Tinha uma postura muito militar. E, gente, a menina, na hora, assim, ela mudou de cor, ela começou a chorar, ela foi pro lugar dela, e eu, na hora, meu Deus, o que eu fiz? Eu fiquei tão, assim, atordoado também, que eu não consegui nem terminar as agendas ficaram comigo naquele dia. Eles não levaram as agendas pra casa. Na hora, depois, eu parei, chamei ela, vem aqui, minha querida, perdão, fui na carteira dela, perdão, professor, né? Parei tudo, assim, porque mexeu muito comigo, porque eu errei muito mesmo, muito mesmo. Fui na carteira dela, pedi perdão pra ela e tudo mais, acalmei ela, acalmei o coraçãozinho dela, conversei, abracei ela, a família chegou pra buscar, chegou o pai e a mãe na porta, né? Eles buscavam na porta naquela época na escola, não liberava os menorzinhos. Aí eu pedi pros pais esperarem, né? E aí o pai até tava um pouquinho agitado, porque tava com pressa. Eu falei, ai meu Deus, o pai vai me pegar aqui, né? Agora que eu contar, porque eu precisava contar pros pais, né? Se eu não conto, a criança pode contar. E tem que contar mesmo, tem que contar, tá? E aí pedi pros pais esperarem e falei, pai, mãe, ó, peço perdão, aconteceu isso. Gritei com ela, bati na mesa, fiz isso, aquilo. Eu não lembro agora se eram os pais ou a avó. Porque era a avó. Eu sei que a família. Não, o pai tava junto, tava o pai e a avó. O pai e a avó. A avó que sempre buscava, e nesse dia o pai foi junto. E ele, eu lembro porque eu fiquei assustado. Né? Eu falei, ai meu Deus, esse pai vai me pegar aqui. E aí, chamei e falei, ó, pai, assim. Aí eu lembro que a avó ainda falou assim: não, professor, a gente sabe como é que é. O pai ainda ficou mais sério, mas a avó deu uma quebrada no gelo. A gente sabe como é que ela é. Não, ela é assim mesmo, professor, pode pegar firme. A avó foi mais assim, né? Eu falei, ai meu Deus, achei que o pai que ia, né? Mas a mãe foi mais. A avó foi mais tranquila nesse sentido. E o pai falou, não, professor, tá perdoado, tal, fica tranquilo, tava meio com pressa. Acho que o pai, sabe, nem levou muito a sério, assim, apesar de ele ter feito uma cara de que não gostou. Eu também não ficaria, eu também não gostaria. Mas eu coloquei diante da família, pedi perdão, né? Avisei minha coordenadora pedagógica que aconteceu, que eu já havia realizado uma intervenção com a família. E, enfim, e coloquei isso diante deles. Então, qual que é a lição que fica, tá, gente? É impossível não cometer erros nessa vida. É impossível não pecar, é impossível não falhar. É impossível. Mas é importantíssimo, de preferência quando a gente lida com crianças pequenas, que quase que na mesma hora que a gente corrige, peça perdão. O professor, ele é formado debaixo de uma cultura onde ele não pede perdão, não se justifica com a turma. Isso não pode acontecer. Não pede perdão por aluno, isso não pode acontecer. Tá? Então, aí que aconteceu? Na segunda-feira, quando aluno, quando voltou pra aula, eu, na frente de toda a turma, eu comecei a aula dessa forma. Gente, lembra que o professor ficou bravo, gritou com a fulaninha? Você me perdoa, pedi perdão na frente de toda a turma. O erro que a gente comete em público, a gente se corrige em público também, tá? Se foi no privado, ok, no privado. Mas se foi em público, corrige em público, né? Porque as crianças, gente, é aquela coisa, pode ficar tirando sarro dela depois, ela ficou muito mal. E eu fiz questão de fazer isso. Já fiz com alunos maiores também, quando eu errei, né? De pedir perdão, assim, por uma fala mais assim, diferenciada. Então, o importante nisso é errar, pedir perdão, avisar a família, avisar. Pode ter consequência? Pode, mas a consequência é maior. Primeiro, aqui dentro, né? Acho que quem tem valores de verdade, se você errou, gente, você vai se corrigir. Pode levar o tempo que leva, você tem que se corrigir. Você tem que pedir perdão. Tá? Então, não há problema em fazer isso. O professor muitas vezes acha que vai se diminuir, dói. Nossa, eu ficava uma semana assim com vergonha, sabe? Da minha coordenadora, da família, da criança, eu ficava com vergonha mesmo. Mas eu acho que eu teria mais vergonha de mim se eu não tivesse feito isso, reconhecido, tá? Famílias, pais, mães, isso também é muito importante para vocês entenderem que a mesma postura que um professor tem que ter de pedir perdão, o pai e a mãe também tem que ter. Gente, meu filho mais velho vai fazer 3 anos, né? Eu falo 2 porque, gente, ele é 2 anos e 9 meses. O mais novo tem 1 ano e 6 e tá vindo agora o terceiro, né? Que já vai nascer daqui a um mês. Eu peço perdão pros dois quase que todo dia.
às vezes por uma alteração porque eu não prestei atenção, ou porque, ai filho, perdão. Perdão mesmo, não é desculpa. Existe uma diferença muito grande entre pedir perdão e pedir desculpa, né? Eu falo disso em outro vídeo aqui. Mas isso é uma questão de valores. Então é muito claro, se a criança cresce com os pais, quando erram, pedindo perdão, os professores, ou seja, o seu entorno, reforçando esse tipo de valor, a gente pode ter certeza que a gente vai ter um adulto lá na frente que vai saber reconhecer seus erros, que vai saber pedir perdão, porque não adianta, gente, a gente vai pecar, a gente vai errar, mas o mais importante é poder e saber reconhecer isso, tá? Reconhecer isso, ok? Então, não deixem, né, de reconhecer diante das crianças quando errarem. Não adianta, a gente vai errar, carrega muitas vezes isso, mas pode ter certeza, principalmente professores. Fez isso, te garanto, você vai se sentir muito melhor corrigindo isso dessa forma, falando com a criança, com a turma, com a família, com a coordenação pedagógica, mostrando a sua integridade nesse momento, tá bom? Eu já participei, e depois na condição de coordenador pedagógico, de situações onde o professor negava, o aluno foi lá, sofreu ali um grito, né, o professor desentendeu com o professor, o aluno conta para a família vem reclamar na escola, a gente faz a reunião de intervenção, o professor fica negando a situação, não fiz, gente, é um caos. O professor errou, reconheça. Ponto. Ok? Gente, é isso. Pais, mães, professores, né? Para quem não me acompanha ainda no Instagram, tem aqui o link na descrição desse vídeo aqui do YouTube da minha página no Instagram. São mais de 120 mil seguidores já no Instagram. Já são mais de 7 mil alunos em 16 países. Para quem não conhece o meu trabalho como alfabetizador, trabalhando com o método fônico, você quer ensinar o seu filho, a sua filha a ler e escrever, quer aperfeiçoar o teu trabalho, professor, professora, na alfabetização. Sou especialista, trabalho já há mais de uma década com isso. Passei mais de 10 anos em sala de aula, acertando, errando, buscando na teoria e na prática. Sou autor de diversos livros, membro da Academia de Letras e deixo aqui também no link da descrição desse vídeo do YouTube o link, né, para você conhecer o meu programa de alfabetização e os meus materiais, né, tanto em PDF quanto os físicos para você receber com frete grátis na sua casa. Gente, é isso, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.